tipo de maquiagem que sempre quando eu não tô muito inspirada pra fazer make, mas eu quero me arrumar, eu faço ela. E como você é minha amiga, eu não vou deixar esse segredo guardadinho de você. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem bem coringa que você necessita saber fazer. Porque você fica super arrumada, sem precisar daquele esforço todo. E é uma coisa que eu sempre faço no automático, tipo... Não sei o que fazer, faço essa make. E o olho, ele dá com todas as cores de sombra, é super legal. Mas eu vou fazer aquele clássico marrom, que é sempre que a gente não tem aquela ideia do que fazer, a gente sempre opta no marrom, né? Mas antes de começar, não esquece de dar aquele like, que me ajuda demais, demais, demais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindas ou bem-vindas. E ative o sininho pra você não perder os vídeos quando ele entra aqui no canal e ser o primeiro a assistir. Então, bora lá começar. Eu tô sentindo o meu rosto meio seco hoje, por causa desse calor todo que fez na última semana. Eu acho que minha pele ressecou, sabe? Então, eu vou hidratar o meu rosto com um olhinho, como sempre, o meu amado BT Oil da Bruna Tavares. Ele é da linha Cherry Blossom, tem aquele cheirinho maravilhoso da linha Cherry Blossom, aquele cheiro meio de flores, meio docinho, só que não tão docinho. Ah, eu não sei explicar esse cheiro. Se você conhece a linha Cherry Blossom da Bruna Tavares, você sabe do que eu tô falando. E se você não conhece, eu não sei o que você ainda tá fazendo. Tá perdendo tempo. A linha Cherry Blossom da Bruna, ela é de skincare, né? Então tem sabonete, tem tônico, se eu não tô doida, tem hidratante facial mais pesadinho, tem hidratante mais levinho, tem hidratante pro rosto e tem esse maravilhoso BT Oil, que é o olhinho, hidratante olhinho. Agora eu vou usar o corretor da Tracta na cor salmão para corrigir o tom da minha olheira. Esse tom salmão é ideal para manchinhas amarronzadas e arroxeadas, que é o tom da minha olheira. E eu também aplico um pouquinho aqui embaixo do meu lábio. Só aqui, ó, que aí depois eu espalho. Ele vai entrar no lugar da camuflagem. Se você não tem camuflagem, né, aqueles corretivos mais pesadão, mas quer ter aquela cobertura, esses corretores são maravilhosos. E eu vou com o dedo mesmo, espalhando aqui aonde eu quero corrigir essa cor. Que eu não quero manchar a minha esponjinha. Ó, eu vou dando batidinhas, tá? Eu não arrasto, pra não tirar essa cobertura que a gente tá fazendo. Agora vamos já direto pra base. Eu quero usar hoje essa base aqui da Max Love, que é a base mate vegana, que ela tem secagem rápida e alta cobertura. Só que eu acho que ela tá um pouquinho mais clara do que o meu tom. Então vamos testar. Se ela tiver, eu vou misturar um pouquinho com uma outra base mais escura. Vou colocar aqui. Parece não tá, né? Vamos aplicar no rosto todo, vai. E vou vir direto aplicando aqui na esponjinha. Ela é uma base bem grossa, tá vendo? Sempre começando a dar cobertura aqui no centro do meu rosto. Talvez eu fique um pouco Simpsons, tá? Mas os Simpsons a gente resolve. E vou dando batidinhas. Eu primeiro aplico no centro pra dar mais cobertura. E depois venho puxando pras extremidades, onde eu não preciso de tanta cobertura. Até que eu não fiquei tão amarela, né? O que vocês acharam? Pelo menos pra mim aqui tá ok. De contorno, hoje eu quero um contorno um pouco mais levinho, então pra isso eu também vou usar a base da Max Love, só que na cor 43. No meu rosto todo eu usei o 42, tá? Mas a diferença do 42 pro 43 é grande, então eu consigo fazer um contorno, mas não aquele contorno muito forte, tá? E aí pra isso, aí sim eu gosto de vir na plaquinha, tá? Vou aplicar aqui na plaquinha, olha a diferença. Tá vendo essa cor? Não é próximo a essa, né? Eu acho gritante a diferença das cores da base da Max Love. Aí eu pego aqui com aquele pincel de sempre que eu uso pra aplicar o coisinho, qual que é o nome? Contorno. E aí com batidinhas eu venho aplicando. Tá vendo que ele ficou bem mais natural? E eu vou aplicar em todos os lugares onde eu gosto de fazer o contorno. Não preciso ficar muito atenta ao acabamento agora, tá? Na verdade, esqueci, preciso sim, porque essa base ela seca rápido, né? Então, venho com a esponjinha e já dou acabamento assim ao redor dessa base mais escura, dando batidinhas, batidinhas, batidinhas e deu aquele acabamento. Vou aplicar aqui no maxilar também pra dar uma sombra, que eu já dou acabamento com o pincel mesmo. Como eu aplico pouco produto, então é só pra dar essa sombrinha mesmo. E com um pincel menor, eu aplico aqui no narizinho. Aí fica bem mais natural, né? E volto com a esponjinha aqui, dando acabamento nele.
Bora pro blush. Hoje eu vou usar o blush da Sete Belo com Quem Disse Berenice. Falando em Quem Disse Berenice, vocês viram aquela linha com a Faber-Castell que eles fizeram? Gente, que perfeição de linha. Infelizmente eu não vou ter aquela graninha, né, pra comprar, mas, gente, muito lindo, né? Eu amei os lápis. Eles fizeram lápis metálicos. Nossa, coisa mais linda. Bem diferentão do que eu tenho aqui, né? Então é uma coisa que eu compraria, ainda mais tá chegando fevereiro. Fevereiro é carnaval, né? Eu não comemoro carnaval, mas sempre nessa época eu faço maquiagens mais coloridas. Não aqui no canal, porque é uma coisa que não rola muito aqui no YouTube, pelo menos no meu canal. Mas é uma coisa que rola muito no TikTok e também no Instagram. Então eu gosto de fazer esses vídeos curtos com maquiagem colorida, mas não vai tá dando. Ah, esqueci de falar, ó. Já apliquei o blush e ele é o da cor Rosa Coringa, que ele é esse rosinha mais fechado. Agora de corretivo mais claro, vou usar o corretivo da Vizela na cor 02. Esse é o corretivo vegano, que é aquele primeiro que eles lançaram. Eu acho que é o primeiro, né, que eles lançaram. E vou aplicar só um pouquinho, que eu não quero clarear muito. E aí eu volto com a esponjinha aqui, dando batidinhas, jogando ele aqui pro cantinho, pras têmporas, né, que se chama aqui? Eu acho que é. Eu sempre faço isso no outro lado da esponjinha, tá? Esse lado eu apliquei base, dei acabamento no contorno, e esse lado é onde eu espalho o corretivo de iluminação. Porque dependendo da esponjinha, ela suga muito, né, os produtos. Então, pode tirar toda a iluminação que a gente tá colocando aqui com os corretivos mais claros. Então, pra não acontecer isso, sempre, independente da esponjinha, eu faço isso, tá? De usar o outro lado da esponjinha, o lado limpinho, pra espalhar o corretivo de iluminação. Sempre que eu espalho o corretivo de iluminação, eu sinto que dá um pouco mais de alargada aqui no nosso contorno do nariz, então eu volto só com o pincel, sem mais produto, tá? Pelo menos eu acho que não vai precisar. E dou aquela batidinha aqui entre a transição pra voltar um pouquinho do contorno aqui pro centro do meu nariz, porque eu gosto desse contorno mais de afinação, sabe, no nariz. Mas se você não gosta, não precisa voltar. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, você não é obrigada a nada. De iluminador, hoje eu vou usar só no nariz. Eu vou usar esse iluminador da LP Collection, que vocês sabem, né? Antiga linha da Letícia de Paula, na cor Arrasou Nota 1. Ele ainda tá inteiríssimo, inteiríssimo. Eu uso muito e ele continua aqui, meio que intacto. Eu acho que ele nunca vai acabar. E eu vou aplicar só no nariz com um pincel pequenininho. Esse é o 0132 WS da Dye Makeup, que é o meu favorito para aplicar iluminador no nariz. Inclusive esse iluminador como pigmento nos olhos, nossa, fica perfeito também. E bora selar tudo isso com o pó solto. Vou usar o Pink Power da Pop, que é o pó rosado deles, bem aquela vibe do pó da Karim Bakini. Eu mostrei ele pra vocês no meu primeiro vídeo que eu postei no canal esse ano, e que foi a minha primeira comprinha de 2024. Postei resenha dele lá no meu TikTok e também no Instagram, falando mais sobre ele, o que eu achei. Então se você quiser assistir, corre lá. Ó, tiro o acúmulo de corretivo aqui das minhas linhas. E eu gosto de aplicar o pó com uma esponjinha de pó mesmo, tá? Porque a esponjinha que a gente aplicou a base, ela tá úmida. Então eu sinto que dá um outro acabamento pra pele. E faz a pele durar menos, ter mais resistência, sabe? Porque você tá misturando o pó com a água. Tá fazendo a água entrar em contato aqui com a superfície da pele, né? E aí eu vou selando, pressionando, né, esse pó na pele pra selar bem. Sempre faço essa aplicação de pó assim, pra deixar minha pele bem sequinha. Aplico só o que sobra na esponjinha aqui, ó, em cima do contorno e do blush, pra dar aquela selada. Porque como são produtos cremosos, aí ele vai ficar molhado aqui, né? Então tem que selar. Não esquece de selar o seu contorno aqui também, porque se você abraçar alguém com esse contorno sem selar, você vai manchar essa pessoa, tá? Vai manchar a roupa dela e não vai ser legal. Pra varrer o excesso desse pó solto que ficou aqui na superfície da minha pele, eu vou usar o pó compacto ultra fino da Dylos na cor D5. Então eu sujo aqui o pincel de pó com esse pó compacto, tiro o excesso e começo a varrer essa pele.
sem muito pó, tá? Não precisa pegar muito pó aqui, não. E pra dar uma pequena reforçada aqui na saturação, na cor do contorno, eu vou vir com o pó da Tracta, mas é muito pouco desse pó, porque ele é super pigmentado, né? Eu já falei bastante dele aqui com vocês. Então é só um pouquinho no pincel, pra não tirar esse contorno mais natural, digamos assim. Então pego aqui, tiro todo o excesso do contorno e puxo aqui pra dar essa saturadinha na cor. E no blush eu não pego mais blush, tá? Só com o pincel sujinho dele eu aplico aqui, ó, que já dá uma reforçadinha. E pra finalizar a pele, bruma fixadora, essa daqui é da Max Love. E essa é a Pro Age com aroma de açaí. Pele prontíssima, agora bora pros olhos. Ó, nos olhos eu vou só aplicar o excesso de base que tem na minha esponjinha, aqui na minha pálpebra. Não peguei mais base, tá? É só o que tem aqui na esponjinha mesmo. E pra fazer esse olho eu vou usar a paleta da Elf, que é a Chromic Eyeshadow Palettes, tá? Porque eu sou da gringa. E eu vou usar essa sombrinha aqui, esse marrom mais quentinho. E vou aplicar ele aqui no meu côncavo com a mão bem levinha pra já ir esfumando. Chego aqui no meu contorno do nariz pra deixar tudo unificado. E fecho ele aqui no final da minha pálpebra. Aí agora que eu fiz esse esfumado nos dois côncavos e fechei eles aqui, vou vir com um pincel de Cut Crease, que é um pincel língua de gato fininho, bem fininho, ó, tá vendo? E volto com o corretivo da Vizela, que é aquele que a gente iluminou. Vou pegar esse corretivo aqui com esse pincel. E aí você já tá pensando, ah, Mari, vai fazer Cut Crease? É sério isso? Calma, calma que vai ser fácil, eu te prometo. O que que tu vai fazer se tu não tem aquela facilidade de fazer o cut? Você vai aplicar esse corretivo aqui, ó, bem na pálpebra móvel. Já vamos fazer os dois olhos juntos. Aplicou aqui o corretivo na pálpebra móvel. Vou puxar ele um pouquinho aqui, até um pouco depois da metade do olho. E eu vou olhar lá pra cima, bem lá pra cima mesmo. E aí, quando eu fecho meu olho, ele já tá marcadinho aqui, gente. Não tem mistério. E aí eu venho com mais corretivo aqui no meu pincel e eu só vou acertando ele aqui, ó. Já tá todo marcadinho. Então eu só passo mais corretivo pra deixar mais forte, fazer esse cut, ter efeito de cut, né? E o cut já está pronto. Aí eu volto com a esponjinha, dou aquela apertada e venho com batidinhas aqui em cima desse corretivo pra dar acabamento, tirar o excesso. E aqui no final eu vou dando batidinhas. Gente, me perdoa esse barulho. As crianças estão na rua empinando pipa e como tá ventando, as pipas tá fazendo muito barulho hoje. E tá bem aqui na minha janela. Vem aqui no finalzinho dando batidinhas que aí ele já esfuma. E olha que lindo que ficou esse cut, né? Agora a gente só precisa selar ele. Então pega um pincel língua de gato aí limpinho e o pó compacto que você usou, também pode ser o pó solto. E a gente vai selar com isso mesmo. Mas se você tiver sombra begenzinha, pode usar a sombra bege também, que é a mesma coisa. A gente só precisa selar esse corretivo. Sela bem, tá? Pra não ficar acumulando durante o dia, durante seu rolê. E aí ficar aquela aparência feia, né? De corretivo acumulado nos olhos. E aí eu volto com aquele marrom que a gente usou. E aqui no final eu aplico ele com o mesmo pincel de esfumar pra dar a transição, né, do cut pro marrom. E olha que bonito que fica. E com essa sombrinha aqui iluminadora da paleta e com o mesmo pincel que eu apliquei iluminador no nariz, eu vou aplicar ela aqui, ó, bem no início assim do olho, só pra dar aquela iluminada. Agora eu vou usar o lápis retrátil da Sephora e eu vou fazer um delineado, só que mais esfumado. Então eu vou aplicar aqui rente ao meu cílio superior, não em todo ele, tá? Só mais do meio para um pouquinho antes do final. Aí com o pincel chanfrado mais pra esfumar, sabe? Ele é mais grossinho. Esse daqui é o da Levangil Gama 09. Eu vou esfumar esse pincel. Esse pincel não, esse lápis. Esse lápis, ele precisa ser rápido, sabe? Porque como ele é à prova d'água, ele seca rápido.
Então tem que aplicar e já esfumar. Não faz os 2 olhos pra depois esfumar, sabe? E aí eu puxo um leve gatinho aqui. Isso daqui, esse passo varia, tá? Se eu quero mais esfumado ou não. Se eu não quero esfumado, só um delineado, eu faço delineado normal com um delineador. E eu também vou aplicar esse lápis aqui na minha linha d'água, que eu quero dar uma pesadinha hoje. E aqui rente aos meus cílios inferior também. Eu vou aplicar só aqui no final, que aí a gente volta com o pincel e esfuma. Eu primeiro junto aqui com o delineado, depois puxo pra cá. E olha que bonito que fica. Aí, pega um pincel de detalhe e uma sombra escura. Eu vou usar essa daqui mais... Qual que é o nome disso? Mais berinjela. E vou aplicar em cima desse lápis. Só pra selar, eu não quero ele muito preto, sabe? Bem pretão. Então, essa sombra ainda vai ajudar a dar uma segurada no preto. E aqui, rente ao cílios inferior também. E olha a diferença que deu de um olho pro outro. É claro que você pode usar assim, se você quiser, deixar mais clean, né? Mas se você quer dar aquela pesada, deixar o olho mais, sabe? Aí você faz esse delineado aqui. Enquanto meus cílios postiços seca aqui, eu vou fazer a sobrancelha. Eu vou usar a pastinha da Miss Lari, que é a Vegan Beauty, aquela cor universal. E lembra que eu falei pra vocês lá no vídeo de comprinhas que eu estava com medo dela não servir pro meu tom? Eu acho que super deu certo, viu? Eu gostei bastante dessa pastinha. Eu achei ela mais natural do que eu pensei que fosse. Não de tonalidade, mas de pigmentação, sabe? Eu achei que ela fosse mais pigmentada. Gostei do resultado. Olha como ela fica. Ela não fica bem natural, bem bonita. Parece que é tipo minha sobrancelha mesmo, né? Ela é toda preenchidinha. Quem me dera. E de batom, hoje eu vou usar o Super Stay da Maybelline na cor 75, que é esse tom mais caramelo. Nossa, esse vento, meu Deus. Tá levando tudo aqui. Esse batom é um tom mais caramelo que eu acho super coringa. Então, quando eu tô sem criatividade, eu uso ele. Essa foi a make de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Eu revelei o meu segredo aqui pra vocês, hein? Então, eu mereço aquele like, né? Nesse vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. E me diz aí se valeu a pena se inscrever. E se você gosta de make assim, coringa, que tipo assim, não sei o que fazer, vou fazer ela, eu tenho mais algumas inspirações aqui no canal pra vocês. Então eu vou deixar aqui. Se eu fosse você, eu não perderia esse tutorial. Então já clica e começa a maratonar o canal da Marisita aqui. Muitíssimo obrigada por ter assistido o vídeo até aqui o final. Um beijo e...